Olá, estudantes do 7º ano da Rede Municipal de Ensino daqui de Anápolis. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao CEAD, Centro de Ensino à Distância. Começando mais uma aula de matemática, sou o professor Sares. E nessa aula de hoje a gente vai continuar falando sobre áreas, porém, um outro tipo de área. Acompanha comigo, é o tema da aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre área de figuras planas e decomposição. Já tem aula gravada aqui sobre área de triângulo, área de retângulo, e hoje nós vamos falar sobre área de figuras planas e decomposição, porque vocês vão perceber que existem algumas figuras que não tem como calcular a área dela diretamente, não tem uma fórmula para calcular a área. E aí a gente precisa decompor. No caso, a gente precisa dividir a figura em outras partes, calcular a área separada e depois somar essas áreas. Vocês vão entender. Qual que é o desafio dessa aula? Acompanhem comigo. Nessa aula, o desafio será compreender a relação entre área e decomposição de figuras planas e aplicar a decomposição para calcular a área de figuras completas. Quando fala dessa aplicação da decomposição para calcular a área de figuras complexas, foi o que eu falei agora há pouco. A gente precisa pegar e dividir a figura em partes para poder calcular. Acompanhe comigo para você compreender. Eu tenho aqui, te pergunto, qual a área dessa figura? Qual a área total dessa figura? E aí, olhando para a figura, você vai pensar, mas isso aqui não é um triângulo, isso aqui não é um... Que figura é essa? E aí você vai perceber que não existe uma formulazinha para calcular a área dela diretamente. Porque ali tem partes que não dá para calcular, é uma figura que eu desconheço, né? E aí o que a gente faz? A gente faz uma decomposição. A decomposição você vai identificar na figura figuras que você conhece. Geralmente vai ser retângulos, quadrados, triângulos, paralelogramos, figuras que você conhece. Essa figura, por exemplo, ela foi decomposta. Deixa eu pegar aqui o pincel, ela está dividida ali, a gente dividiu ela, decompôs, né? E aí aqui, você consegue ver que aqui é um quadrado, ele parece ser um retângulo, mas ele é um quadrado. Aqui eu tenho um retângulo, tá vendo? Eu tenho um retângulo, e aqui eu tenho um triângulo. Calcular a área dessa figura 1 a gente sabe, da figura 2 a gente também sabe, da figura 3 a gente sabe. Aqui embaixo está dividido, esse risco aqui seria para dividir em formato de quadrado. Mas ao invés de fazer isso, eu posso usar esse aqui, que é um trapézio. Essa outra parte aqui, em vez de... Porque senão teria que fazer mais 3 cálculos. Teria que calcular os 2 triângulos mais o quadrado. Mas eu posso fazer o cálculo da área do trapézio. E para calcular a área de trapézio já tem uma formulazinha. Então, nesse caso aqui, eu tenho que calcular a área de um quadrado, um retângulo, um triângulo e um trapézio. E aí, ao final, soma tudo. Vamos ver como é que fica isso aí? Acompanha comigo. A gente vai fazer os cálculos. Primeiro, vou colocar assim, área da figura 1, tá? Área 1, assim. Área 1, aquilo lá é um quadrado. Então, o quadrado, ele vai ter, base vezes altura, né? Então, nós vamos calcular aqui, a área das figuras separadas, tá? E aí, depois a gente faz a soma de todas as áreas. Então, a primeira aqui, deixa eu pegar aqui pincel, a primeira aqui, a área 1, vai ser base vezes a altura, né? A altura já está explícita aqui, que é 12, tá anotado, né? Agora, essa largura, esse comprimento aqui, daqui até lá tá dando 24. Aqui embaixo, que é o mesmo tamanho de cima aqui, é 16. Então, esse pedaço aqui vale 8, vale 8. Então, a área vai ser... A figura, se você observar, ela não está proporcional aí, né? Parece que esse lado é maior, mas na verdade ele é menor. Então, vai ser 8 vezes 12. Essa é a área 1.
8 vezes 12. Ah, eu não sei quanto é 8 vezes 12. Aí você vai no cantinho aí do caderno e faz a multiplicação. 2 vezes 8 é 16, sobe 1, 8 vezes 1, 8, e 1, 9. Então, a área aqui da figura 1 é 96, tá? 96 metros, lá está em metro, então vai ficar 96 metros quadrados. A área da figura 2 vai ser o seguinte, é base vezes altura também. A base é 16 e a altura é 12, né? Que esse pedaço aqui vale 12, que é o mesmo pedaço desse aqui, vale 12. E aqui vale 16, que está marcado lá embaixo. Então, a base vai ser 16 vezes 12. Fazendo o cálculo ali, ó, a área 2 vai ser 16 vezes 12. Treinando a multiplicação. 2 vezes 6, 12, sobe 1. 2 vezes 1, 2. E 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai ficar 2. 6 e 3, 9. E aqui, 1. Então, deu 192. A área 2 deu 192 metros quadrados. A área 3 é um triângulo. Então, é base vezes altura sobre 2, né? Base vezes altura sobre 2. Então, vai ficar... a base vai ser essa aqui, que é 10. Então, vai ficar 10 vezes a altura, que é a mesma da figura para lá, né? Que é 12. 12 sobre 2. Então, vai ficar... A base é 10 vezes 12. Isso aqui dá para fazer de cabeça, que é 120, né? 120 dividido por 2 vai dar 60. Então, a área total aqui vai ser 60 metros quadrados. E ainda fica faltando calcular a quarta figura, que é esse trapézio aqui, ó. Vocês lembram da área do trapézio? Vou fazer aqui no meio, ó. Tá ficando cheio de conta, mas tá tudo separadinho, ó. Figura 1, figura 2, aqui ficou faltando colocar aqui a figura 3, ó, figura 3, tá? Figura 3, que é a área 3. E agora a área da figura 4, ó, a área da figura 4. Calcular a área de trapézio, você vai pegar a base maior, somar com a base menor, multiplicar pela altura e dividir por 2. Essa aqui é mais complicadinha, né? Então, vamos lá. Ó. A base maior é 16. Então, é 16. Mais a base menor é 6. Vezes a altura é quanto? É 8, tá aqui, né? Marcando aqui, ó, 8. Dividido por 2. Então, é só fazer esse cálculo aí, ó. 16 mais 6 dá 22. Então, aqui vai ficar 22 vezes 8 dividido por 2 é 4. Então, vai ficar 22 vezes 4. Fazendo aqui, ó, 22 vezes 4. Vai ficar 2 vezes 4, 8. E 2 vezes 4, 8. Então, eu tenho aqui 88 metros quadrados. Então, eu tenho a área das 4 figuras separadas. Ó, figura 4, figura 3, figura 2, figura 1. O que eu tenho que fazer agora para finalizar é juntar tudo. Eu vou apagar as continhas aqui do lado, para a gente fazer essa soma. Vou apagar aqui, ó. Aqui. Deixa eu até limpar ela aqui. Vou apagar aqui e a gente vai fazer essa conta aqui, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer? A área total vai ser... vou colocar o 192 mais 96 mais 60 e mais o 88.
88. Fazendo a soma aqui, ó, vai ficar 2 mais 6, 8, 8 e 8, 16. Sobe 1. Aqui vai ficar 10, né? 10 mais 9, 19, mais 6 dá 25, 25 mais 8 dá 33, né? Sobe 3, e 3 mais 1, 4. Então, a área total aqui, ó, a área total é 436 metros quadrados. Então, quando você tiver uma figura que você não sabe a formulazinha para calcular direto, você tem que fazer o que eu fiz aqui. Olha o tanto de conta. O que você tem que fazer? Você vai decompor a figura em partes, tá? No caso aqui eu decompus ela em retângulo, quadrado, quadrado não, qual que foi? Foi retângulo, triângulo e um trapézio. E aí você faz os cálculos separados dessas figuras e aí depois você soma a área de cada uma. Aí você vai ter a área total. Assim, é um pouquinho trabalhoso porque você tem que fazer vários cálculos, mas é o jeito que a gente tem para calcular a área de figuras complexas, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido. Vamos para a revisãozinha, o que eu mostrei para vocês. Então, nessa aula, eu mostrei para vocês como decompor figuras planas para calcular a área. Então, como eu falei para vocês, você divide ela em partes, faz os cálculos e depois soma as áreas. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em uma outra aula aqui no SEAD. Até lá, tchau.